receber o nosso pastor com palmas bem alegres para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém? Amém. Que alegria poder estar na casa de Deus com vocês nessa noite. É um privilégio que Deus nos concede, né? Estarmos na presença dEle. Aproveitar que todos estão de pé, eu quero deixar um texto bíblico para que nós possamos meditar. Gênesis capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9. É um texto que traz algumas informações importantes para nós. Tira para a gente isso, coloca o texto bíblico. Gênesis capítulo 3, versículo 6 e até o versículo 9. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, 3, versículo 6 ao versículo 9. Eu vou ler aqui para a gente. Já está na tela? Então vamos lá. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou o seu fruto e comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Versículo 8. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9 para encerrar. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Pode deixar aqui, deixe essa tela por enquanto, porque essa tela aqui, essa palavra, essa menção é a chave da mensagem de hoje. A pergunta: o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou-lhe, né? Onde você está? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, graças nós te damos, porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. E nesta noite, ó Pai, não será apenas um culto de domingo, mas será algo especial, ó Pai, onde o Senhor conecta os céus à terra, onde o Senhor conecta, meu Deus, o jardim de Deus, onde o Senhor conecta a eternidade ao presente, e onde o Senhor nos vivifica e nos direciona. Por isso, ó Pai, nesta noite, nós te suplicamos, ó Rei, nós te suplicamos, ó Eterno, que esteja presente nesta mensagem de hoje, e assim, Senhor, como as minhas palavras entram nos ouvidos, ó Pai, que possa alcançar o coração, e por meio da minha voz, a unção que provém dos céus, para que todos possamos, ó Pai, experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade que o Senhor tem para conosco. Por isso, ó Deus, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glorifique Jesus Cristo. Pode se assentar. Se quiserem alterar, pode alterar, mas este é um chamado de Deus para as nossas vidas. Amados, o texto que nós lemos nessa noite são textos que fala justamente da queda do homem. Um texto que fala justamente da queda do ser humano. E nesta queda tem algumas particularidades que nós precisamos entender. Quando a gente fala de noite de Santa Ceia, quando nós falamos de morte de cruz, nós precisamos entender algo dentro de nós. O amor de Deus foi tão tremendo, tão extraordinário, que nós precisamos entender a profundidade deste amor. Só quando nós entendemos a profundidade do amor de Cristo, é que nós realmente conseguimos viver e vencer todas as adversidades que são colocadas diante de nós. Qualquer um de vocês que quiserem sentar comigo para conversar sobre superação, eu vou falar para vocês de
tantas e tantas situações que eu fui me submetido na minha história, e em todas elas eu consegui vencer, mas não foi eu que venci, foi Cristo em mim que me fez vencer. Sozinho eu jamais seria capaz de poder vencer qualquer adversidade, porque a gente não se vence adversidades simplesmente com o intelectual. Nós vencemos adversidades, nós vencemos afrontas, nós vencemos o maligno, é com a presença de Deus em nós. Então nós temos que nutrir esta presença dentro de nós, para que nós estejamos sempre preparados para vencermos. Porque Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para vencer. Diz assim: eu nasci para vencer. Tiraram os ventiladores do pastor? Foi? Eles estão querendo cozinhar o pastor aqui, Markelly. Eu acho que é isso. Obrigado. Mas eu não vou reclamar não, tá? Pode deixar. Estava refrescando a Juliana, cara. Aí você deixou a Juliana sem. Aí foi tranquilo, amados. Está na bênção, viu? Vamos lá. Olha só o que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu quero primeiramente falar, para a gente entender a profundidade do amor de Jesus. Nós vamos primeiramente entender como Jesus qualifica a sua intenção, o seu amor para com a humanidade. Nós só conseguimos realmente entender o amor de Cristo quando nós entendemos o que o homem pratica, o que o homem faz. E para nós entendermos isso, nós voltamos aqui no texto em Gênesis, de 3 ao versículo 9, onde nós lemos, onde a Bíblia diz assim, que vendo a mulher aquele fruto, ela achou interessante, ela achou bonito, ela achou assim, perfeito para se comer, e até porque neste fruto estava o que? A ciência, o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Ou seja, ela foi induzida pela serpente, ela foi enganada pela serpente a comer, a participar de algo que Deus havia dito para não comer. Agora aqui entra uma revelação bem profunda que eu fui perguntar para Deus. Deus me revela o que é que pode ter acontecido lá no Jardim do Éden. Que sentido figurativo nós podemos trazer para as nossas vidas de hoje. E aqui eu aprendo algo. Lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que tinha lá no Jardim do Éden a árvore da vida, e tinha a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus disse: da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, das demais árvores pode comer todos. O que Deus estava planejando para o ser humano? Ele criou para o ser humano uma estratégia de poder fazer com que o homem tivesse o livre-arbítrio e a condição de viver eternamente no Jardim do Éden, servindo a Deus em obediência, servindo a Deus em amor, porque Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus é um ser de livre-arbítrio, Deus é um ser que tem liberdade, Deus é um ser que conhece, Deus é um ser que pratica essa liberdade. Agora preste atenção, Ele deixou para o homem o livre-arbítrio. Ele disse: olha, obedeçam, não coma do fruto da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem deles, vocês vão morrer. Eles se alimentavam da árvore da vida, poderiam viver eternamente, mas não poderiam comer da árvore da ciência do bem e do mal. Pastor, mas por que Deus colocou esta árvore no jardim? Por que Deus não cercou esta árvore? Deus preparou uma armadilha para o homem? Deus queria que o homem caísse? É isso? Não tem nada disso. Deus queria e quer que o homem seja obediente a Ele em amor, em práticas, em gestos, em santificação. Então Deus quer que o homem seja obediente a Ele. Mas a fragilidade da obediência que está no homem fez com que o homem pecasse. E quando o homem pecou, sabe o que acontece? O jardim se fechou. Quando o homem pecou, sabe o que aconteceu? O jardim foi fechado, o homem saiu, a glória foi destituída do homem, foi retirada do homem, porque o homem foi criado para ele viver no Éden, em obediência a Deus, em santidade a Deus, servindo a Deus, honrando a Deus e desfrutando do paraíso que Deus tinha preparado para ele. Quando ele peca,
quando ele desobedece a Deus, a Bíblia diz que eles foram tirados do jardim. E quando eles foram tirados do jardim, a glória de Deus, Juliana, saiu da vida deles, porque agora eles passaram a ser seres completamente naturais. Agora observa bem isso aqui. Quando eles saem do jardim, a Bíblia diz que o jardim foi fechado. Quando eles saem do jardim, o jardim foi fechado. Agora o que nós precisamos entender? De Jesus, de Deus, ele já tinha um plano para o homem. Quando Deus percebe que Adão e Eva, ao comerem do fruto da ciência do bem e do mal, e passaram agora a reconhecer que estavam nus, o que acontece? A Bíblia vai dizer que Adão e Eva, eles se esconderam da presença de Deus. Sabe o que quer dizer isso, esconder da presença de Deus? Quer dizer assim, eles viraram as costas para Deus e se esconderam. Por quê, pastor? Porque sentiram vergonha, perceberam que estava nu, perceberam que desobedeceram ao Senhor, perceberam que tinha feito algo errado e que algo haveria de acontecer. Porque quando nós pecamos, sabe o que acontece? Vem a vergonha, vem o medo, vem a frustração. Quando a gente peca, vem as incertezas. Quando a gente peca, sabe o que acontece? Vem aquela sensação que todo mundo está sabendo, vem aquela sensação de desespero, vem aquela sensação que algo está completamente errado. E isso aconteceu com Adão, aconteceu com Eva no jardim. Eles pecaram, eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido, então eles se escondem da presença de Deus. Mas tem um porém. A Bíblia diz no último versículo que Deus, ele foi ao encontro do homem, e Deus faz uma pergunta para o homem: onde você está? E essa pergunta Deus está fazendo para nós hoje. Onde nós estamos? Onde você está? Deus quer chamar a nossa presença, quer chamar o nosso ser para uma comunhão com Ele. Tem muitas pessoas que sabem onde está, mas tem muitas pessoas que ainda estão perdidos, ainda estão vivendo tradições, ainda estão vivendo religiosidade. Mas Deus está nos chamando e dizendo para nós: onde você está? Em que condição você está? Como estão os seus pensamentos? Como estão os seus pensamentos? Como que estão as suas atitudes? Como está a forma que você lida com a situação e com a forma que você lida com Deus? E Deus continua nos perguntando: onde nós estamos? Deus continua perguntando: Manqueri, onde nós estamos? Cadê você? Onde você está? Veja só o que acontece. O primeiro plano redentor de Deus acontece quando o homem peca e vira as costas para Ele. Nós pensamos assim: ah não, Deus agora não tem compromisso comigo, Deus agora realmente vai me abandonar porque eu pequei, e o inimigo vai tentar colocar isso na sua cabeça, porque eu caí, porque eu tropecei, agora não tem mais Deus para poder me proteger, porque eu caí. Mas aqui Deus está dando para nós uma grandiosa revelação, que não foi o homem que procurou a Deus quando caiu, mas foi Deus que procurou o homem. Preste bem atenção nisso. Não foi o homem que procurou a Deus quando ele caiu, foi Deus que procurou o homem. E Deus perguntou para ele: onde você está? E Deus está aqui nesta noite perguntando para mim e para você: onde você está? Deus está te chamando para você sair de trás da árvore. Deus está te chamando para você sair de trás desta tradição. Deus está te chamando para você sair de trás da religiosidade. Deus está te chamando para você sair de trás do pecado. Deus está te chamando para você sair de trás da mentira que contaram a seu respeito. Deus está te chamando para uma verdade. Deus está te chamando para um compromisso sério. Você está entendendo isso? Só quem está entendendo isso, glorifica a Deus batendo palmas para Jesus. Vai, é muito forte. Quando o homem pecou, no jardim do Éden tinha a árvore da vida. Se o homem errante agora comesse da árvore da vida, ele seria um eterno errante, não haveria para ele redenção. Então o que Deus faz? Deus expulsa o homem do jardim e fecha o jardim. Pela queda de Adão, Deus fecha o jardim. Quando o jardim é fechado e o homem é retirado do jardim, acontece ali um rompimento de comunhão com Deus. Acontece um rompimento de comunhão. Acontece que a glória estava
na obediência, e agora o homem perde essa glória. E o homem tenta agora de todos os meios voltar para Deus. O homem tenta de todos os meios criar situações para voltar para Deus. E vem lá no jardim do Éden, lá agora vivendo fora do Éden, Adão começa a conversar com seus filhos, ensinando seus filhos o que aconteceu. E agora eles falam: precisamos voltar para Deus. Quem sabe se a gente conquista o coração de Deus e nós conseguimos voltar para o jardim. E quem sabe se nós conquistamos o coração de Deus e Deus não nos dá uma oportunidade de voltar para o jardim. Então a Bíblia diz que eles começam agora a levar para o Senhor uma oferta. Abel, Caim, vai lá, prepara seus frutos e leva lá uma oferta para Deus. Abel, ele vai lá e pega e seleciona: calma aí, eu tenho que fazer algo especial, é para Deus, Deus me contou sobre, meu pai contou sobre este Deus, então eu preciso agora escolher o melhor. O que eu tenho aqui? Qual é o cordeiro que eu tenho melhor aqui do meu rebanho? É esse aqui. Então eu vou pegar esse aqui e vou levar para Deus. Sabe o que acontece? Aquele cordeiro que Abel leva para Deus já representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já representava ele. E ele leva e oferece para Deus, e Deus recebe aquilo com alegria. Mas ele rejeitou a oferta de Caim, porque Caim, ele queria comprar a bênção. Ele queria comprar um espaço nos céus. Ele queria comprar um espaço no jardim. E eu quero dizer para você que a salvação, ela não pode ser comprada, ela é de graça. Não é porque nós somos merecedores, é pela misericórdia de Deus. E quando nós entendemos que é a misericórdia de Deus que nos coloca de volta no jardim, aí então nós temos acesso. E nós vamos aprender isso ao decorrer da Bíblia. Só preciso converter o relógio, porque o relógio ainda não está convertido, né, irmã Kelly? Relógio, oh meu Deus, acho que todas as igrejas é assim. Mas vamos lá. Mas o que Deus fez então? Deus, ele procura o homem. Ele procura o homem para poder gerar meios. Agora o homem, realmente ele perde a oportunidade. E quando o homem sai, existe um silêncio. Quando o homem sai, existe um silêncio de Deus. E esse silêncio de Deus, a manifestação profunda de Deus, acontece desde o Éden até na cruz do Calvário. Há um espaço muito grande. Deus, nesse tempo, ele fala com o homem, ele levanta, não diretamente com os homens, mas ele levanta pessoas específicas para falar com a humanidade. Ele levanta os profetas, ele levanta os patriarcas, Deus levanta homens de Deus para trazer a sua palavra. Ele envia libertador, ele envia pessoas que têm intimidade com ele. Deus então seleciona algumas pessoas para falar com a humanidade. Não era qualquer um que tinha acesso livre a Deus. Tanto é que lá no santuário, no Santo dos Santos, havia um véu que estava preparado ali, que separava o que? Os gentios, separava o povo do lugar que era o Santo dos Santos, onde somente o sacerdote podia entrar. Agora observa bem para você ver. Todo esse tempo, Deus, ele preparou na lei de Moisés, Deus preparou tudo para que o homem pudesse seguir algumas regras. Mas mesmo assim o homem não conseguiu se aproximar de Deus. Mas Deus instituiu a morte do cordeiro. Lá no Egito, quando eles estavam aprisionados, Deus falou assim: olha, para vocês saírem daqui, mate um cordeiro na sua casa, ou se a sua casa for pequena, chame outras pessoas consigo, mate ali e pegue o sangue deste cordeiro e passe na verga da porta. Por quê, pastor? Porque quando o anjo da morte passasse naquela noite, a casa que tivesse o sinal do sangue, o anjo da morte não entraria naquela casa. Sabe o que eu entendo aqui? Quando nós temos o sinal do sangue de Jesus na nossa vida, o inimigo, ele não tem poder na nossa casa. Quando ele chega para bater na porta, ele já sabe que ali tem uma marca do sangue do cordeiro. Essa mesma marca que teve
lá na época pascual, quando ia tirar os hebreus do Egito para levar para Canaã, para a terra prometida, ali então eles passaram o sangue de um cordeiro, que representava, que tipicamente já representava o sangue de Jesus, que haveria de trazer para nós livramento. O anjo destruidor não teria mais poder sobre as nossas vidas. Só que tem um detalhe: o livre-arbítrio continua. A obediência ainda é um princípio. A obediência ainda é um princípio divino. A obediência ainda é um princípio da salvação. A obediência ainda é um princípio que conecta o ser humano a Deus. E nós vivemos esse livre-arbítrio. Nós temos a escolha de obedecer e carregar em nós a marca do sangue de Jesus. É muito mais do que uma tradição, é muito mais do que religião. É um amor incondicional que Deus tem para conosco. É um amor que somente Ele teve. Gente, entenda isso. Esse silêncio mostra que a comunhão foi rompida, que todos os jeitos que os homens faziam para poder se livrar do pecado, Deus então instituiu na lei que aquele que tivesse pecado poderia matar um cordeiro, sacrifício para Deus. Mas só porque esse sangue do cordeiro, ele não podia eliminar o pecado, ele só encobria o pecado. Ele não tinha o poder de tirar o pecado, mas ele tinha o poder de encobrir o pecado. Entenda isso. Por isso que o homem, na sua história, quando ele tenta voltar para Deus, mesmo que ele matasse cordeiros e cordeiros para sacrificar ao Senhor, ainda que eles matassem animais para derramar o sangue de animais, não podia tirar o pecado do homem. Ele só encobria o pecado do homem. Quem está entendendo isso, diga amém. Olha só, amados, então nós precisamos voltar para Deus. A cada geração Deus, Ele levantava homens para falar com a humanidade. Ele levantava profetas, Ele levantava pessoas específicas para dar ao homem uma nova oportunidade. Mas o homem fraquejava na onde? Na obediência. Qual era o ponto fraco do homem? A obediência. Qual foi o ponto fraco do homem lá no jardim? A obediência. Qual foi o ponto fraco do homem de geração em geração até o Calvário? A obediência. Mas só porque Deus mostrou que Ele tirou da sua glória o seu Filho amado Jesus Cristo, e fez com que ele se transformasse em um ser humano, assim como eu e com você. Jesus, ele tinha na sua boca também o gemido de dor, o sentimento. Jesus, ele chorava. Jesus, ele sentia dor. Jesus, ele sentia o sofrimento. Jesus sentia a rejeição. Jesus tinha sentimentos que nós carregamos na nossa vida. Ele veio como ser humano. A Bíblia diz que ele foi 100% humano e 100% Deus. Então ele tinha um momento que ele era 100% humano, porque se ele cortasse, sangrava. Se ele se envolvesse na oração, até lágrima de sangue corria no seu suor. Você está entendendo isso? Que Deus está dizendo para mim e para você, que Ele veio assim como você, assim como qualquer um de nós, sendo sujeito às mesmas paixões, às mesmas dores, mas Ele sabia que tinha um Deus, e esse Deus não precisou falar onde você está, porque todo dia Ele se apresentava para Deus. E como tem sido a nossa vida com essa comunhão com Deus? Como tem sido a nossa vida, a nossa entrega a esse Deus? Entenda que esse Deus é muito maior, Ele vai além das expectativas humanas. E nós não precisamos esconder dele, porque Ele está em todos os lugares. Nós não conseguimos esconder desse Deus. Não tem como nós escondermos desse Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Você está entendendo mesmo? Deus está perguntando onde você está. Você pode dizer para Deus onde você está?
Você pode dizer para Deus onde você está? Diga assim: Senhor, eis-me aqui. Eu estou na tua casa. Diga assim: eu estou na tua casa. Tem gente que não está aqui. Deus quer ouvir a sua voz. Fala assim: Senhor, eis-me aqui. Eu estou na tua casa. Eu estou ouvindo a tua palavra. Senhor, eis-me aqui. Como que é a sua disposição para Ele? Como que é a sua entrega para Ele? Será que você está obedecendo a morte de Jesus? Será que você está se envolvendo com a morte de Jesus na cruz? Porque a morte de Jesus na cruz, Ele tomou o nosso lugar. Você está entendendo isso? A condenação que estava para todos nós, porque nós não conseguimos alcançar o nível de obediência que Deus esperava de nós. Nós estávamos realmente condenados a uma perdição eterna. Mas Jesus, Ele disse: eu preciso amar este povo, eu preciso buscar este povo, eu preciso resgatar este povo, eu preciso trazer vida e vida em abundância. E só existia um jeito: assumindo o nosso lugar. E Deus desenfeita a sua glória e toma o nosso lugar. Ele toma o nosso lugar. Aquela perdição, aquela coroa de espinho não era para Deus, era para nós. Ser maldito numa cruz do Calvário não era para Ele, era para nós. Ele, como rei, Ele trocou de lugar, Ele inverteu as situações. Em lugar de uma coroa real, Ele usou uma coroa de espinho. Em lugar de um lugar de honra, Ele tomou o lugar de desonra. Em lugar de bênção, Ele tomou o lugar de maldição. Você está entendendo isso? Que não é um amor qualquer. Por mais que nós possamos falar assim: eu tenho um amor tão grande pelo meu filho, pela minha filha. Eu tenho um amor tão grande pelos meus pais. Eu tenho um amor tão grande pela minha família, pela minha mulher, por aquilo que Deus me ajudou a construir. Mas eu te falar, nada deste amor pode ser comparado com o amor de Jesus. Nada, nenhum amor humano pode ser comparado com o amor de Jesus. E é isso que eu quero trazer para você, é essa certeza que nós precisamos acreditar. Amém? Louvado seja Deus. Isaías 59:2 vai dizer assim: mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só, quanto mais nós pecamos, mais nós nos afastamos de Deus. Mas Deus, Ele sempre vem atrás de nós e pergunta: onde você está? Onde você está? Você está no lugar de obediência? Você está no lugar de reconhecimento deste amor de Jesus? Você adora Jesus Cristo somente dentro da casa dele, quando você vai para a casa dele? Ou você adora Jesus Cristo lá na sua casa, lá no seu local de trabalho, lá dentro do seu relacionamento conjugal, ou dentro do seu relacionamento familiar, na sua entrega? Como é isso? Fala com Deus agora: Senhor. Fala com Ele: Senhor, eu preciso melhorar o meu relacionamento contigo. Eu preciso melhorar a minha comunhão contigo. Me ajuda, Senhor. Diz assim para Ele: eis-me aqui. Diga para Ele: Deus, eis-me aqui. Me ensina a te amar de verdade. Me ensina a ser fiel de verdade. Me ensina, Deus, a ter comunhão contigo. Me ensina, Deus, a ter obediência. Me ensina, Deus, a te honrar. Oh Deus poderoso, nos ensina nessa noite. Nos ensina nessa noite. E Deus prepara para nós. Deus prepara para nós um momento de busca, uma mesa.
Deus, Ele prepara para nós. Na cruz, Jesus assumiu o nosso lugar, a nossa dor, aquilo que nós falamos agora. E Deus, Ele nos convida para uma mesa. A cruz não é um símbolo de dor, a cruz é um símbolo de redenção. A cruz não representa o fim, mas ele representa um recomeço. Deus, Ele estava dando para a gente a oportunidade. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele estava dando para nós uma oportunidade. E que oportunidade era essa, pastor? A oportunidade de nós termos uma comunhão direta com Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que Adão pecou e perdeu o jardim. Ele tirou de nós a oportunidade do jardim. Mas a Bíblia também está dizendo para mim e para você que Jesus, Ele é como o segundo Adão. E Ele veio agora para abrir a porta do jardim para nós. Pastor, mas que jardim é esse? O jardim de Deus. Olha só para você ver, o próprio Jesus diz em Apocalipse: se vocês forem obedientes, se vocês forem fiéis a mim, eu vos darei a comer do fruto do paraíso de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que Jesus, Ele abriu novamente para nós, Juliana, a porta do jardim, para que nós possamos entrar. Essa porta do jardim está aberta, que é a salvação, é a eternidade que foi perdida lá no jardim. Deus agora reestrutura ela para nós novamente. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós reconhecemos Deus e nós entregamos por Ele, a nossa vida por Ele, sabe o que acontece? Deus, Ele está abrindo novamente a porta do jardim para nós, o paraíso de Deus. Enquanto nós vivemos em comunhão na terra, nós temos acesso a Ele. Você vem à igreja, você recebe a palavra pregada, você recebe as orações, você recebe as ministrações, mas lá dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua viagem, onde quer que você esteja, você tem o acesso livre ao jardim. Você tem acesso livre a Deus. Você está entendendo isso? Que majestoso é esse Deus. Abriu esse caminho para nós, Thaís. Abriu esse caminho para nós, Deise. Você está entendendo isso? Deus, o amor dele é incondicional. E este amor nos trouxe hoje para a ceia. Ele nos trouxe hoje para a mesa. Nós precisamos entender que Jesus, a sua morte, Ele estava na véspera da sua morte. E Jesus podia olhar assim: poxa, mas eu vim para esse mundo, eu ensinei, eu amei, e agora está chegando o dia da minha morte. Por este povo, talvez Jesus poderia pensar: será que vale a pena mesmo eu usar uma coroa de espinhos? Será que vale a pena mesmo eu entregar o meu corpo para ser açoitado? Será que vale a pena mesmo eu carregar uma cruz até no Calvário por estas pessoas? Talvez qualquer um de nós pensaríamos assim. Mas Jesus, sabe o que Ele fez? Ele serviu uma mesa. Ele serviu uma mesa e convidou ali os seus apóstolos. Ele convidou ali os seus discípulos. E Jesus, quando Ele chama os seus discípulos à mesa, Ele diz uma palavra. Ele diz uma palavra de vida. Olha, aqui o meu corpo, ele é representado pelo pão. O meu sangue, ele é representado pelo suco da uva, pelo vinho, pelo suco da uva, extraído da uva. Olha só, Jesus ele não chorou por si. Ele preparou uma mesa. Ele estava preparando, ele estava chamando ali as pessoas. Ali tinha pessoas que Deus sabia que não ia obedecer. Deus sabia que muitos ali dos seus discípulos iam correr. Muitos dos seus discípulos iam voltar a pescar. Muitos dos seus discípulos iriam até mesmo abandoná-lo por um tempo. Mas olha só o que acontece. Ele não olha para dentro dele. Ele não chora por si. Ele prepara uma mesa. E essa mesa foi preparada para quem? Para quem crê.
A Bíblia diz: se faça um exame de si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Que Deus está falando. Que exame é esse que eu tenho que fazer? Eu reconheço esse Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador? Eu aceitei esse Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador? Se eu aceitei Ele, ainda que você não é batizado ainda, mas você pode participar da ceia. Por quê, pastor? Porque agora, se você já aceitou Ele, automaticamente o seu processo é descer as águas batismais. Porque isso é uma ordenança de Deus, por que nós não vamos fazer? Agora, qual que é o exame que eu tenho que fazer? Olha, eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Agora, eu estou seguindo, eu estou me esforçando, ainda que eu tenha andando tropeçando, caindo e levantando, mas eu estou caminhando, eu estou buscando conhecimento, eu estou buscando certezas para a minha vida. Esse é o exame que nós temos que fazer para nós, uma preparação. Deus, Ele não veio para buscar os seletos, aqueles que estavam santos. Ele veio para buscar o pecador. Ele veio para buscar o caído. Ele veio para buscar aquele que desobedeceu. Então Deus está dando para nós uma nova história, uma nova oportunidade. Nós temos que fazer um exame de nós mesmos, mas nós precisamos sentar na mesa com Jesus. Se eu não tenho desejo pela Santa Ceia, alguma coisa está errado dentro de mim. Eu preciso corrigir isso, porque a ceia é algo muito importante. Ele gera comunhão. Tomando o pão, deu graças e partiu, e disse dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Olha só para você ver. Naquela mesa, Jesus não estava servindo juízo para ninguém. Jesus sabia que ali naquela mesa tinha um que haveria de traí-lo. Tinha outros que poderiam duvidar. Tinha outros que sentiram a sua morte tanto que talvez não suportaria prevalecer. Mas sabe o que acontece? Ele serviu a ceia e disse: agora, esse cálice é o cálice da aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que reunires em memória de mim. Veja só, o pão em memória de Deus, o suco da uva, o vinho em memória de mim. Em memória de quem? De Deus. Então, quando eu não participo da Santa Ceia, eu não estou trazendo a memória de Jesus. Você está entendendo isso? A gente está num tempo que nós não podemos mais omitir as coisas. Nós temos que ser verdadeiro. Não pode. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não pode ser omitida. As verdades contidas nela não podem ser omitidas. E a verdade é essa: eu preciso sentar na mesa. Independente da situação que eu esteja hoje, eu preciso sentar na mesa. Eu preciso sentar na mesa. Eu preciso comer do corpo. Eu preciso beber do cálice. A mesa representa comunhão. Não só uma comunhão com Deus, mas uma comunhão com a igreja. Você está entendendo isso? É necessário. É necessário que você reflita. Talvez hoje não seja o seu dia, mas você precisa refletir sobre isso. É a palavra de Deus. Amém? O pão representa o corpo moído como maná. Fiz um resumo aqui bem interessante. O cálice representa a nova aliança no sangue. Assim como o sangue foi, passado sobre a verga das portas, hoje o sangue de Jesus é uma marca para a nossa salvação. É uma marca que impede o inimigo de entrar. Você sabia que quando nós temos uma comunhão com Deus, quando nós estamos vivendo um relacionamento com Ele, quando nós estamos frequentes à igreja, nós somos protegidos? O inimigo pode até levantar, mas nós temos a certeza que ele vai cair. Ele se levanta, ele afronta, ele faz bagunça, mas ele não vence. Quem vence é aquele que está em Cristo. E as adversidades vêm para nos impulsionar, não vêm para poder jogar para baixo. Quando nós somos submetidos a alguma adversidade, a alguma situação, é para vencer, não é para perder. Você está entendendo isso? Amém? Eu vou ler o texto bíblico
1 Coríntios 11, 23. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, faça isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Veja só esse versículo 26. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte de Jesus. Eu acredito que Jesus morreu numa cruz, e eu estou também anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Ou seja, eu estou esperando a vinda de Jesus. Eu estou me preparando para o dia da minha morte, ou para o dia que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Por isso, aquele que comer o pão e o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo de Jesus, bebe juízo para si mesmo. E por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos discipulados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Observa bem, é uma palavra que às vezes traz uma dureza, mas ao mesmo tempo um amor. Jesus, Ele nos traz uma direção. Sentar à mesa é ter comunhão. Sentar na mesa é entender que o homem fechou o jardim, e que por meio de Jesus o jardim se torna aberto para nós. Não um jardim talvez neste mundo terreno, mas um jardim preparado nos céus, onde Deus já preparou para nós. E a mesma Bíblia que diz que Jesus, Ele veio para salvar o mundo, é o mesmo Jesus que diz que nós vamos morar no céu. A mesma certeza que nós temos que uma criança nasce e que vai crescer e vai morrer um dia, assim também é a certeza que um dia nós temos que vamos morrer. E quando nós morrermos, nós temos que saber para onde nós vamos. Nós precisamos entender isso. E quando nós sentamos à mesa, é justamente isso que acontece. Nós geramos esta comunhão. Nós declaramos profeticamente que nós somos do Senhor. Amém? Vamos preparar para a ceia do Senhor? Em nome de Jesus, os diáconos podem subir aqui à frente. Todos os diáconos, por gentileza. Fiquem de pé, toda a igreja.